bem, como nós vimos até agora, a primeira lei da termodinâmica implica conservação de energia. Energia interna, trabalho mais calor trocado. Segunda lei da termodinâmica, ela diz assim, bom, mesmo que a energia toda é conservada, fique atento à forma de converter calor em trabalho, porque nem sempre o processo é 100% eficiente. Então eu vou fazer alguns exemplos. Eu já expliquei para vocês que as máquinas térmicas, praticamente que movem o mundo hoje, né? Elas são importantes e elas podem ser representadas na forma de diagramas, né? Eu já expliquei isso, inclusive, na última aula. Então eu vou fazer como exemplo o chamado ciclo de Otto. É o motor de combustão interna. O ciclo de Otto, como nós vimos, e eu mostrei até partes, o que acontecia na explosão do cilindro e tudo isso, ele é um ciclo que ele tem o seguinte, ele tem duas transformações que acontecem a volume constante e duas transformações que são adiabáticas. Então ele pode ser representado, na verdade, dessa maneira. Aqui é volume, aqui é pressão, e aqui nós temos, vou chamar de ponto A, B, C e D, e o ciclo ocorre nesse sentido aqui. Então, você tem uma sequência, como eu já expliquei, quando nós explicamos o motor de combustão interna, que ele faz esse ciclo. Aqui nós temos um volume e aqui nós temos outro volume. Então, nesse ciclo, nós trabalhamos basicamente entre dois volumes, que eu vou chamar de volume A, volume B, tá certo? E nós queremos calcular a eficiência desse processo, indo de A, B, C, D, A. Nesse processo, obviamente, você percebe aqui que essa é uma etapa isocórica de aumento de pressão. Quando aumenta a pressão, pela lei dos gases, PV igual a nRT, se aumenta, volume está constante. Se aumenta P, porque está aumentando a temperatura. Então, esse é o ciclo onde o calor entra. Aqui é a parte quente do ciclo. O calor está entrando e nós chamamos de Q quente. Aqui é o contrário, né? A hora que ele diminuir a pressão é porque ele está resfriando. Aqui é onde o sistema cede calor para uma fonte fria. E, obviamente, nessa parte aqui, o sistema está realizando o trabalho, ele ganhou calor, próxima etapa, aqui é trabalho feito pelo sistema, e aqui é trabalho feito sobre o sistema. É aquela hora que comprime tudo isso que eu expliquei para vocês. Mas para calcular a eficiência desse ciclo, tá certo? O que nós precisamos é 1 menos o calor frio dividido pelo calor quente. Quanto eu dei de calor, quanto o sistema perdeu, o restante deve estar aí no trabalho. Muito bem. Quem que é o calor frio? Olha, aqui é volume, é uma transformação sendo feita a volume constante. Portanto, o calor que foi cedido ao sistema, como foi a volume constante, é CV vezes TD, é o quente, né? Então é TC menos TB. E o calor que o sistema perdeu para a fonte fria também foi feito a volume constante, é CV, que multiplica TD menos TA. Portanto, a eficiência ela fica igual a 1 menos, o CV vai cancelar, não é isso? TD menos TA dividido por TC menos TB. Então, se eu calcular essas temperaturas, automaticamente eu sou capaz de calcular a eficiência. Normalmente, a eficiência vai ser expressa
em termos dos volumes, porque na engenharia, principalmente, eles gostam de ver a razão desses volumes como capacidade de compressão do motor. Tá certo? Então, o motor do ciclo Otto, o motor de explosão constante, a grande eficiência dele vai depender da capacidade dele em comprimir, em levar de um volume grande para um volume pequeno, que é onde ele consegue, depois com a explosão, ter uma expansão maior ou menor e, portanto, trabalhar mais ou menos. Muito bem. Agora nós temos que determinar isso. Essas partes são adiabáticas. As duas, tanto a expansão adiabática quanto a compressão, é adiabática. Portanto, não troca calor, né? Por isso que aqui não tem Q. Aqui é a região que faz trabalho. E agora nós temos que calcular essas temperaturas, tá certo? E para calcular essas temperaturas, basta utilizar o fato de que TV elevado a gama menos 1 é uma constante para a transformação adiabática. Aí eu já vou conseguir relação entre as várias temperaturas. Se eu utilizar isso, então de cara eu vejo que TC é igual a TD vezes VD sobre VC elevado a gama menos 1. Ah, quem que é gama, professor? Gama é a razão CPCV, que nós aprendemos lá atrás, quando discutimos que gases podem se transformar tanto a pressão constante quanto a volume constante. Muito bem, então se você fizer isso com todas, expressar todas as temperaturas, porque aqui você tem essa temperatura conectada com essa, você tem TC conectado com TD, aí você tem TB conectado com TA, mas você tem TD conectado com TA porque aqui o volume é constante, portanto a variação de pressão leva exatamente à variação. Então, usando essas relações, tá certo? Você pode expressar todas as temperaturas em termos de uma única temperatura, porque elas todas estão conectadas aqui no diagrama. Então você pode mostrar também que TB é igual a TA vezes VD dividido por VC elevado também a gama menos 1. Então você pode expressar tudo isso, substituir aqui e você vai obter, tá certo? A eficiência. Para ganhar um pouco de tempo, eu vou deixar que você faça essas pequenas contas e aí você vai obter que a eficiência do ciclo é 1 menos 1 sobre VD sobre VC, que é a mesma coisa de VA sobre VB, porque os dois volumes são iguais, elevado a gama menos 1. Essa razão VA dividido por VB ou VD dividido por VC é uma taxa de compressão. Portanto, depende da taxa de compressão a eficiência. E, obviamente, depende do tipo de gás, porque vai depender da razão entre as capacidades térmicas. Então, esse é o ciclo de Otto, tá certo? Agora, nós vamos fazer um segundo exemplo, que é o ciclo diesel, do motor diesel, que ele não é igual aí, ele não comprime para explodir, ele deixa expandir para explodir a pressão constante. Então, nós vamos agora calcular o segundo ciclo. Então, agora é o exemplo 2 e é o ciclo diesel. O motor diesel, que todo mundo já ouviu falar, né? Ciclo diesel. Como que é o ciclo diesel? O ciclo diesel, ele é diferente. Ele é tudo sempre comprimindo, descomprimindo, expandindo, porque você tem que, de alguma maneira, injetar gás ou líquido, promover uma explosão, que é uma expansão, que faz a força no pistão, né? Isso eu já expliquei para vocês com vários diagramas.
Esse ciclo, ele tem uma característica diferente. Então, ele tem uma região de expansão à pressão constante, vai ter uma adiabática, vai ter agora uma variação a volume constante, seguido de outra compressão adiabática. Então você vê que no ciclo que a gente tinha, no ciclo de Otto, nós tínhamos 2 volumes relevantes. No ciclo diesel, nós temos 3 volumes relevantes. Por quê? Porque tem compressão e descompressão. Então, nós temos aqui, vamos nominar os pontos do ciclo. O ciclo vai ocorrer nesse sentido. Aqui é pressão, aqui é volume, aqui é adiabático, aqui é adiabático. Diabático significa que naquela parte do ciclo não há transferência, o calor é zero transferido, né? Aqui nós temos um volume, que eu vou chamar esse ponto de A, para seguir a mesma sequência, B, C e D. Aqui eu tenho um volume que eu vou chamar de volume A. Aqui eu tenho um volume que eu vou chamar de volume C. E aqui eu tenho um volume que eu vou chamar de volume B. Então você tem 3 volumes característicos no ciclo diesel. Tá certo? E aí nós temos que fazer a conta. Como que se faz a conta? Da mesma maneira. Olha aqui, ó. Quando um gás se expande isobaricamente, PV igual a nRT. Se eu deixo o P aumentar, porque T está aumentando. Então aqui não há dúvida que é a entrada de calor. Aqui é onde entra o calor. E aqui igual ao que você tinha. Aqui você tem uma queda de pressão a volume constante. Significa um resfriamento, é onde o sistema perde calor. E nas outras, a realização de trabalho, obviamente. Mas nós definimos que a eficiência do ciclo é 1 menos Q frio dividido por Q quente. Muito bem, então agora, quem que é o calor quente? É CV vezes ΔT? Não, porque é constante a pressão. É CP vezes ΔT, que é TC menos TB. Quem que é a fonte que agora perde? A fonte fria, o calor frio, aquele que foi cedido a uma fonte fria. Esse sim aconteceu a volume constante. E aqui é TD menos TA, porque ele resfriou. Quantidade de calor, isso aqui é o valor absoluto da quantidade de calor, né? E agora, a nossa eficiência do ciclo é 1 menos CF sobre CP vezes a razão TD menos TA dividido por TC menos TB. E a história continua, só que no lugar de CV sobre CP, já é 1 sobre gama. Então, epsilon é igual a 1 menos 1 sobre gama, porque o gama é CP sobre CV, vezes essas razões de temperatura, que não é a forma adequada de nós expressarmos. Mas nós temos as relações das transformações. Nós temos relação em todas essas temperaturas, se nós levarmos em conta que as pressões e os volumes estão relacionados com as transformações adiabáticas. Deixa eu só colocar aqui o que nós temos que levar em conta. Nós temos que levar em conta que P vezes V elevado a gama é uma constante. E nós temos que levar em conta aqui, para ter uma boa solução, que P vezes V é NR vezes T. Levando em conta isso, você pode tirar todas as temperaturas. Porque agora é trivial, eu tenho a relação entre as pressões e eu tenho a relação entre
as temperaturas, utilizando essa expressão aqui. Então, deixa eu fazer essa conta, porque senão você não vai entender completamente. Então nós temos, eu só vou copiar aqui em cima a expressão da eficiência, que é igual a 1 menos 1 sobre gama vezes TD menos TA dividido por TC menos TB. Claro que isso aqui tudo é... As diferenças aqui são todas positivas, porque eu já fiz a diferença da temperatura maior para a temperatura menor. Aí agora, utilizando essas expressões, eu vou escrever cada uma dessas temperaturas. TD. TD é, na verdade, PD vezes VD dividido por NR. Óbvio. E isso é igual a... Se eu transformar agora a pressão, isso é igual a PB vezes o volume C dividido pelo volume A elevado a gama vezes o volume A. Quem que é TA? É a mesma história, é PA vezes VA dividido por NR. Opa, esqueci o NR, né? Mas você vê que o NR vai estar em todas elas e vai cancelar. É uma constante. Isso vai ser igual a PB, expresso tudo em PB, vezes VB sobre VA elevado a gama, vezes VA, dividido por NR. Deixa eu só para ganhar espaço aqui, colocar NR aqui. Quem que é TC? TC é igual a PC, VC, dividido por NR. Tá certo? Quem que é TB? É igual a PB, VB, dividido por NR. Substituindo tudo na expressão, fazendo as diferenças, nós encontramos que epsilon é igual a 1 menos 1 sobre gama vezes VC elevado a gama menos VB elevado a gama dividido por VA elevado a gama menos 1 vezes VC menos VB. Essa é a eficiência que, como em geral, é expressa nos 3 volumes característicos do ciclo. A álgebra aqui, estou deixando para fazer, para a gente não fazer muito rápido e cometer algum erro. Se você for em qualquer livro de termodinâmica, não é assim que vai estar expresso. Eles vão fazer diferente. Se a gente for nos livros, ele vai falar assim, quer ver, ó? Ele vai falar que vamos definir. Os livros vão falar assim, chama que ele vai chamar os volumes de VA, ele vai chamar de V1. VC, ele vai chamar de... Bom, VB ele vai chamar de V2 e VC ele vai chamar de V3. Tá bom? Aí ele vai dizer que a chamada RC, que é a famosa razão de compressão ou taxa de compressibilidade, eu vou chamar só de compressibilidade do motor, é igual a V1 sobre V2. E a chamada RE, que é a chamada expansibilidade do motor, expansibilidade, é igual a V1 sobre V3. E aí você só substituir aqui, lembrando quem é 1, 2, 3, você vai encontrar que a eficiência é 1 menos 1 sobre gama, dividido a
RE a menos gama menos RC a menos gama dividido por RE a menos 1 menos RC a menos 1. Isso é o que você vai achar nos livros e é o que a engenharia de automóveis utiliza. Então, quando você conversa com um mecânico de motores, né, um engenheiro mecânico de motor, ele fala em compressibilidade e expansibilidade, porque ele sabe que ele tem que trabalhar com esses parâmetros para atingir a melhor eficiência possível. Então você pode aí conferir nos livros e pode conferir a partir da nossa relação de volumes que essa relação está perfeitamente verdadeira e está de acordo com tudo aquilo que os engenheiros calculam e utilizam. Normalmente, a engenharia gosta da palavra compressibilidade e expansibilidade do motor. Então ele fala, aumentar a capacidade de expansão ou de compressão é porque ele tem que, de alguma maneira, trabalhar com esses valores para obter a melhor eficiência do motor. Então aí os dois exemplos de motores dentro das máquinas térmicas e na próxima aula nós começaremos mais um tópico dentro da segunda lei da termodinâmica, dentro da maravilha das máquinas térmicas. Até lá!